Rapaziada, bora ver aqui a reação do Dorival Júnior e do Neto com medo do Flamengo, que o Dorival Júnior assumiu o Corinthians e o próximo jogo do Corinthians é contra o Flamengo. Vamos ver o que eles disseram aqui. Já se inscreva no canal, acione o sino, deixa o seu like para você não perder nenhum vídeo e vambora, começar aqui com um corte que eu separei aqui do Insider Fla, 2 cortes do Insider Fla, na verdade. Olha só, falando sobre o Memphis Depay, também tem um do Pedro aqui. Sai pra lá, seu bagre holandês! Contra o Flamengo, não. O atacante holandês está a poucos passos de alcançar uma meta importante. 25 participações diretas em gols ou assistências pelo Corinthians. Se atingir essa marca, Depay garantirá um bônus de R$1.500.000, conforme estipulado em seu contrato. Com esse incentivo extra, Depay entra em campo motivado para ajudar o Corinthians a conquistar uma vitória importante no Brasileirão. Mas não vai conseguir! O cara tá achando que nossa defesa e a defesa do Palmeiras, na primeira gracinha que ele fizer, o Pulgar vai chegar com tudo pra cima dele. Se esse bagre tentar subir na bola pra fazer graça, vai cair de cara no gramado. O que é dele tá guardado. Se ficar igual uma galinha de braços abertos, o Pulgar vai fazer com você igual fez com o Coutinho. O cara ainda não enfrentou o malvadão. Então ele não sabe o que está esperando ele. Tá aí o recadinho, né? Tá aí o recadinho do Insider Fla. Tem esse aqui também do Pedro. E se eu te disser que o Pedro pode ser titular do Mengão domingo contra o Corinthians? O 9 bolado tá voando nos treinos. E Felipe Luiz pensa em começar com o Queixada como titular após 7 meses de sua lesão. Depois de 7 meses parado, o homem voltou com sangue no olho e a pontaria afiada. E já guardou 2. Melhor que um certo atacante palmeirense que veio com carimbo de Barcelona, mas que flopou na Europa. 10 jogos e 0 gols. Chegou a hora dele começar como titular no Maraca e logo contra os devedores de marmita. O técnico Felipe Luiz está indo com calma, mas o Pedro tá tipo... Irmão, me solta que eu resolvo. Pedro já mostrou nesses minutos em que já jogou que seu joelho tá blindado. Até carrinho violento pra fazer gol o cara já deu. O monstro tá pronto pra ser titular. Pedro tem que ser titular? Sim ou com certeza? Comenta aí, compartilha com a nação e manda esse vídeo pro amigo corintiano pra avisar. Se prepara seus falidos que o Pedro vai te dar pesadelo de novo. Tá, então, mais um recado, né? Bom, a situação aqui do Neto, né? Vamos dar uma olhada nisso aqui, que tá bem interessante esse corte. Pode ir pra 7, ele joga contra o Novo Horizontino já na quarta-feira que vem pela Copa do Brasil, tem o Flamengo, então ele tem 3 campeonatos e eu tenho certeza... O Flamengo ele já fugiu, né? Não vai na estreia nem do Flamengo. Ia, você ia? Eu não ia também, não. Eu também não. Eu também não ia. A gente tem que falar pelo aquilo que a gente faz, não pelo aquilo que as pessoas pensam. Se eu fosse treinador do Corinthians, meu irmão, eu assisti o jogo na quinta, eu fechei hoje, eu vou lá, ele vai estar lá. Vai lá ver o jogo. Mas ele vai assistir o jogo. Ele não vai dirigir, quem vai dirigir o Orlando. Ele vai ver lá. E tá certo ele, tá né? Certo. Vai pegar o Pedro, pegar o Gerson, pegar o Wesley, o Di Arrascaeta, que tá bravo com a torcida. O Mauro César, que quer ganhar de nós, Corinthians. O Mauro César, vão um dia eu e você bater falta. Não é você bater pênalti. Você é torcedor do Racing. E eu sou torcedor do River Plate. Não é do Boca, não. Agora, o Dorival, que chega bem, ó, é do Corinthians. Chega bem com salário... Tá com ele no... Mas que fase que tá o Corinthians? Contratamos o Dorival Júnior, rapaz. Treinador da seleção. Treinador da ex-seleção, né? Precisa, mas levar marmita pra casa. Porque ele levava marmita pra casa. Lá no Corinthians, ele vai morar no Corinthians. Quer apostar? Não. Ele vai morar no CT, porque lá tem comida, café da manhã. Isso aqui já deu, né? Vamos dar uma olhada aqui. O jogo do povo. Flamengo e Corinthians domingo, professor Celso. Com o Flamengo. Expectativa boa para o torcedor do Corinthians ou preocupante? Tem um problema, né? Que é físico. Falei aqui ontem, repetirei. O Corinthians jogou ontem. Mas jogou em São Paulo. Peraí. Jogou em O São Prates Paulo. tem razão. O Flamengo jogou lá em Quito, na altitude e com viagem longa. O Corinthians jogou na sua casa sem altitude. Então, tudo fica equilibrado. 2 dias de diferença. É isso aí. E foi um jogo muito desgastante, que ficou a maior parte do tempo com o jogador a menos. Debaixo de chuva. O Flamengo foi terça, né? Foi terça. O Flamengo foi então aí terça-feira. É verdade. Uma coisa com um amigo nosso falaria o seguinte, Flamengo foi na altitude, o Corinthians foi na baixitude, né, Eugênio? É isso. Nem tanta baixitude, porque São Paulo tem ali uns 700, 800 metros de altura. Mas isso não pesa, não interfere no jogo. Mas independentemente disso, o Flamengo hoje é uma equipe muito mais estruturada do que o Corinthians, né? Muito mais equilibrada, com um futebol muito mais fluente. Prates não concorda. O Flamengo melhor.
Em termos de equilíbrio, eu concordo com o prof. De equilíbrio. O Flamengo é um time que consegue se defender atacando. O Corinthians atrás sofre um pouco mais. Mas acho que é um grande jogo. Acho que dá jogo e é um grande jogo. Equilibrado, não é? Um grande jogo. O Corinthians O Flamengo é favorito, tem mais time e tal, mas o Corinthians pode equilibrar. As últimas, você do F360 Express, É isso aí. contou aí pouquíssimas vitórias do Corinthians. Fica vendo aqui, Se não me engano, 2 vitórias dos últimos 10 jogos. É algo assim. Mas o Corinthians tem equilibrado inclusive final. Tem uma recente final de Copa do Brasil. Verdade. Que o Corinthians equilibra, o Dorival meio que perde o emprego do Flamengo ali. E, prof, é o seguinte, se o Corinthians fechar com um treinador hoje, que seria o Dorival, começa domingo, né? Esse negócio que eu vou chegar, me dá 48 horas, você não vai pra tribuna, não. Já vai pra arena. Essa história de que tem treinador que faz isso. Eu vou demorar um pouquinho pra assinar. Dá uma olhadinha na tabela, né? Vai ver o jogo do camarote? Não, senhor. Vai ver o jogo do camarote, coisa Contra quem que é? Casa Mata. Flamengo no Maracanã. Casa Mata não tem no Maracanã, né? Maracanã. O Maracanã eu sei, né? É banco de reserva. É o banco de reservas, Maracanã é o banco de É suplentes. gaúcho, Prato? Banco de reservas. Não, porque é o seguinte, isso acontece muitas vezes, né? Porque tem treinador que chega na sexta-feira ou acerta sexta-feira, o jogo desse tamanho, difícil toda a vida domingo. Aí o cara, o que ele faz? Não, aí vai pro domingo, não, eu quero chegar agora. Ok. Mas você acha que se o Dorival assinar hoje com o Corinthians, ele terá tempo de fazer alguma coisa até domingo? Não, eu acho que nem é o tempo aí, Eugênio, mas é importante a presença. Não é que o time vai ser o time dele. Ele não vai fazer em um treinamento ou 2 treinamentos uma revolução, não é isso. Até porque ele vai conversar com quem já está lá, vai certamente manter muita coisa, mas a presença é importante. Mas a partir do momento que se ele assina hoje, por exemplo, ele tem uma outra visão durante o jogo, ou antes do jogo mesmo na escalação, ele conhece os jogadores. Mas ele não vai poder fazer muita coisa. Sim, durante o jogo vai. Ele tem outra visão. Começa segunda-feira? Assina hoje, começa segunda? Primeiro, não sabe nem se ele vai fechar. Não, por isso que eu falei, se alguém assinar. Ainda tá numa situação aí de empurrar com a barriga e tal. Vou dizer uma coisa. Se ele assinar, não tem muito o que fazer. Vai ficar no banco, beleza, tá ali, opa, pessoal, tô aqui. Depois olha aqui, ó. Se fosse eu que assinasse Flamengo no Rio, eu preferia. Eu acho que é mais importante a ausência. Não, senhor, professor. Não, senhor. Começa o trabalho. Arena, vai para a arena. Rodrigo Jufo. Não, é na arena. Ele tá com medo do Flamengo. É pesado. Olha o Jufo, chama o Jufo. Rodrigo Jufo trazendo informações, imagens ao vivo do treino do Flamengo. Diga lá, Jufo, bom dia. Bom dia, Bel, amigos do 360. O treino começando, os jogadores aparecendo no gramado para esse treino, visando a preparação para o jogo de domingo contra o Corinthians. Filipe Luís já começa a quebrar a cabeça com a equipe que vai a campo diante do Timão. O Flamengo vem num período de atenção, né? Os últimos 2 jogos foram 2 empates sem gols, um contra a equipe da LDU e a outra no clássico contra o Vasco. Agora o Flamengo tenta voltar com esse DNA ofensivo, voltar a marcar gols. Isso é uma questão aqui no Ninho do Urubu. E para esse jogo contra o Corinthians, Alexandro e o Plata, que não atuaram contra a LDU, estão fora com o Plata com um edema no joelho, não preocupa, fez uma ressonância magnética, mas não deu nenhuma lesão grave. Ele vem sendo avaliado no dia a dia. O equatoriano é esperado, pelo menos para o banco de reservas nesse duelo contra o Corinthians. Já o Alexandro está com um edema muscular também, né? Contra o Vasco, ele sofreu essa lesão e segue fora da equipe, está fazendo trabalhos separados. Ele fez um trabalho físico no treino de ontem e hoje é aguardado aqui no campo mais uma vez. Pode ser que o Alexandro também esteja disponível no banco. Muito provavelmente Ayrton Lucas vai fazer o 3º jogo seguido como titular. O Filipe Luís confia muito no lateral, que tem sido reserva desde a temporada passada, mas que tem aí o voto de confiança do Filipe Luís. Outra novidade também pode ser o Pedro. Ele vem seguindo um cronograma de minutagem desde a volta da lesão, atuou 37 minutos contra a LDU, foi bem segundo a comissão técnica, né? Foi bem fisicamente, suportou bem a altitude, fez um bom jogo e pode ser que ele atue por um tempo inteiro, por 45 minutos agora contra o Corinthians, muito provavelmente vindo do banco também. O Pedro, essa é a próxima etapa dele nesse cronograma, esses 45 minutos, mais um pouquinho de tempo aí para essa volta, ainda não como titular, mas tendo mais tempo em campo o Pedro, que é uma esperança de gols para o Flamengo. A gente segue por aqui, daqui a pouco o Danilo vai falar com a imprensa, a gente vai acompanhar.
tudo na programação da ESPN e do Disney Plus, e aí o Flamengo em campo, então, para esse duelo importante contra o Corinthians, afinal, um clássico entre as duas maiores torcidas do país, Abel. É verdade, muito obrigado, Rodrigo Jufo. Imagens ao vivo, treino do Flamengo, Pedro na tela. Esperança de gols para o torcedor rubro-negro. Mas como disse o Jufo, é o pensamento da comissão técnica, do departamento médico, enfim, do Flamengo. Vai voltando aos poucos, ficou muito tempo fora, uma lesão muito séria. Como tem que ser, né, Bel? Como tem que ser, eu conheço o Eugênio está falando isso e está pensando no Neymar, porque como isso foi comentado aqui outro dia, sim, dá para comparar, não tem previsão de jogar, não. Não é verdade? Sim. Não tem nenhuma previsão de jogar o Neymar. Não, mas um jogador, assim, eu não sou médico, não sou fisiologista, não sou fisioterapeuta, mas eu tenho mais de 30 anos de profissão, como jornalista esportivo, acompanhando de perto o dia a dia e tal. E já presenciei e acompanhei inúmeros casos de jogadores que ficam afastados por longo tempo. 1 ano, ruptura de LCA e tal. E aí, quando volta? Quando volta, é natural que esses jogadores tenham dificuldades para equilibrar a musculatura. Porque fica muito tempo sem jogar. O futebol hoje é muito físico, exige muito. Então, os exemplos que deram certo, que eu acompanhei, foram assim. Volta, 15 minutos no jogo, 20 no outro, 30 no seguinte. Daqui a pouco fica fora de para a musculatura ir se readaptando, se regenerando. E você, por exemplo, se fala ali de repente agora em 45 minutos do Pedro. Você vai voltando aos poucos para o jogador voltar com firmeza, com segurança. O que aconteceu com o Neymar, por exemplo, agora foi isso. Ele voltou, desde que ele estreou no Santos, se falava, não, 15 minutos, jogou 30. Falavam 30, jogou 45. Por falar em Flamengo, vocês sabem que no final da semana nós vamos ter uma partidinha aí interessante, né? Interessante, que já tem 43 mil ingressos para mais vendidos 60 mil no Maracanã. Atualizou. Que é Flamengo e Corinthians, no domingo, às 16 horas. Neto, para quem você vai torcer? Pro Flamengo ou pro Corinthians? O Flamengo tá perto do Palmeiras, em segundo lugar. Então é óbvio que eu vou torcer pro Flamengo. Cara, se o Corinthians tá de um lado, eu tô do outro. Sai fora. Sai fora. Torcer pro Corinthians não. Né? Com todo respeito aos corintianos. Mas não dá. Vocês também não torcem pela gente. Se tiver um Flamengo e Palmeiras, vocês não vão torcer por nós. Para com isso. Para com isso que a gente conhece vocês. Palmeiras e Bahia. Tá na casa do Palmeiras. Domingão também, 6h30 da tarde. E é o seguinte, hein? Tem premiação pro Memphis Depay. O Memphis Depay, ele pode ganhar um bônus de 1,5 milhões se vencer o Corinthians. Isso porque ele tem objetivos a serem alcançados na temporada, que é, por exemplo, participação em gols, tanto fazendo gols quanto entregando assistências. E ele já tá com 24. E a meta dele é 25. Então, se ele entregar uma assistência ou fizer um gol no jogo contra o Flamengo, desculpa, rapaziada, esse bônus isso por meta que ele tá ele falando é ativado. Aí é um alerta pro Flamengo ficar ligado, né? Quem não quer mais 1 milhãozinho na conta aí a mais, né? Pra mim tá bom demais. Então o cara vai entrar com sangue nos olhos aí nessa partida, querendo cumprir essa meta aí, essa missão aí pra colocar mais grana no bolso, né? E ele recebe 1,5 milhões de reais por essa assistência ou esse gol na próxima partida, né? Se isso acontecer na próxima partida contra o Flamengo. E o Flamengo também deu uma provocadinha no Corinthians em relação às torcidas. O Flamengo foi anunciar a venda de ingressos e convocou os torcedores do Flamengo, né, os torcedores rubro-negros, a estarem no estádio. Olha o que eles colocaram aqui, ó, nas redes sociais. O Maracanã vai ficar pequeno para o confronto entre o time que joga com o apoio da maior torcida do mundo. Fazendo referência aqui ao Flamengo. E a equipe que tem uma das maiores torcidas do Brasil. Garanta seu ingresso para Flamengo versus Corinthians. Aí tem o site aqui, ó. Fala a questão da briga ali, né? Quem tem maior torcida, quem tem menor. Que sempre vive aí Flamengo e Corinthians.
é um jogo que vai ter bastante elementos especiais. Vai ser um jogo bom, cara. Vai ser um jogo bom de assistir. E na sequência tem Palmeiras e Bahia. Então um domingão aí com bastante jogo, bem interessante pra gente. Então, a análise do palmeirense. Bom, vamos lá, porque o Danilo deu entrevista coletiva ontem e ele falou aqui na entrevista coletiva, Danilo solidarizou com o Tite, que fez uma pausa na carreira para cuidar da saúde física, ele que recusou aí a proposta do Corinthians, né? Não falei com o Tite, mas queria mandar um abraço para ele, meu carinho, sempre foi um cara incrível com a gente na seleção brasileira, comigo especificamente, sempre teve uma relação muito carinhosa, de muito respeito, de muito aprendizado da minha parte, ao mesmo tempo sempre me escutou, sempre me deu muita abertura para opiniões. O Danilo também falou sobre o Wesley, né, que está aí nessa situação que pode deixar o Flamengo em breve. Ele falou o seguinte: espero que ele faça uma boa escolha. Possa daqui para frente alcançar voos maiores na Europa, porque ele tem qualidade, potencial para desenvolver isso. Ficarei muito feliz de vê-lo jogar na Europa. Já falei várias vezes com ele sobre o posicionamento. Vou ser chato com ele até o último dia, porque vai ser melhor para o Flamengo e para o bem dele nesse crescimento. Cada vez que ele errar um passe, um domínio, vou pegar no pé dele. Pode me chamar de chato, mas eu quero ver o crescimento dele e da equipe. É um garoto que se dedica muito, põe em prática aquilo que ouve. Ele tem essa inteligência, é um garoto leve, bacana, responsável, gosta muito do Flamengo, desejo toda a sorte do mundo para ele. Outro dia vi o jogo dele na seleção brasileira e em algum momento vi a cara dele de assustado, eu ri, porque eu vivi isso. E só ele pode passar por isso, pode crescer nesse ambiente, que ele possa entender cada momento que está vivendo agora, e isso é um privilégio, disse aí o Danilo. Bom, provável escalação, muita gente falando de Pedro no Flamengo como titular, mas assim, gostaria, mas não sei se é o momento para acontecer justamente o que acontece com o Neymar, apesar de que o Pedro é mais novo, apesar de que o Pedro tem mais responsabilidade, né? Aparentemente, não dá para ver os bastidores, mas aparentemente é o que aparenta, né? E aí temos uma provável escalação do Flamengo com Rossi, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Léo Ortiz, Rossi, Wesley, repetindo, Rossi, Wesley, Léo Ortiz ou Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, Michael ou Pedro e Bruno Henrique. Eu iria com esse time, mas de fato com Cebolinha eu não iria com o Michael, tá? Tem que dar minutagem pro Cebolinha. Na minha opinião, o Michael tá muito abaixo, né? A decisão final ali do Michael tá bem ruim. Na minha opinião, tá? Acho o Michael um pouco mais habilidoso do que o Cebolinha, mas a tomada de decisão ali do Michael tá bem ruim. Tem que evoluir, tem que melhorar. Depois que o Pedro estiver de volta, eu iria com o Bruno Henrique e o Pedro, ou Cebolinha e Pedro, tá? Se o Bruno Henrique tem que voltar, Depois que deu essa treta dele aí e tal, o Bruno Henrique deu uma baixada aí, mas eu acredito na recuperação do Bruno Henrique. Coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sino, deixa o seu like. Até o próximo vídeo.